Olá pessoal, meu nome é Claudimara, sou professora de Sociologia da UTF-PR de Medianeira e estou aqui agora participando desse vídeo para falar um pouquinho do meu livro, que foi resultado da minha tese de doutorado, defendida no programa de pós-graduação em Ciências Sociais nessa universidade, né? E como resultado aí, foi publicado em 2021, no final de 2021, esse livro, né, intitulado com o mesmo nome da minha tese, que está disponível no repositório também da Unesp de Araraquara, e aqui está no formato de livro, uma pesquisa sobre a imigração haitiana no oeste do Paraná. Então, eu tive como objeto de estudo a imigração haitiana no oeste do Paraná. E o período de delineação de tempo de estudo foi entre 2010 e 2017. Por que eu delineei esse tempo de estudo? Porque antes de 2010 não havia a presença de imigração haitiana no Brasil. E isso eu constatei através do levantamento de dados do Banco Central do Brasil, onde os envios de remessa eles iniciaram a partir de 2011 e é uma prática da cultura haitiana enviar remessas para o seu país de origem, e isso só esteve presente no Brasil a partir de 2011, o que comprova, né, a presença do Brasil como nova rota migratória a partir de 2010. Então, por que eu tive esse objeto de estudo, né? Por que então pesquisar os haitianos no oeste do Paraná? Bom, a nossa região, ela é uma região povoada, né, por imigrantes sulistas, originários aí, em sua maior parte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e também pela descendência europeia, né, é uma população de cor branca. E a partir de 2011, nós começamos a evidenciar a presença desses imigrantes nessa cidade. Ao mesmo tempo, isso despertava, né, a atenção, tendo em vista a integração desses imigrantes numa região de presença de uma população mais branca, e como que se dava, né, esse processo. Então, o objetivo foi analisar as relações entre imigração e trabalho dos haitianos no oeste do Paraná. A minha pesquisa ela foi exploratória, com a aplicação de questionário semi-estruturado, onde eu levantei dados qualitativos e quantitativos, com entrevistas onde o imigrante, como era semi-estruturado, as perguntas ele poderia responder, e ao mesmo tempo ele ia falando, né, algo a mais além daquilo que você perguntava, que ia aparecendo nas suas respostas, né? Isso possibilitou o levantamento de dados qualitativos e quantitativos, onde eu trabalhei com gráficos na minha tese, análise de gráficos, e também com fontes secundárias aí levantadas do governo federal, municipal, das próprias agências, né, de imigração, a Acnur e assim por diante. É interessante observar que a presença desses imigrantes ela começa a se delinear a partir de 2011, tem autor que levanta, né, 2011, 2012, na Agência do Trabalhador de Cascavel, eles aparecem a partir de 2012, né, isso em fontes levantadas da Agência do Trabalhador, onde os primeiros vão até essa agência procurar trabalhos. Mas como que eles vieram parar em Cascavel? É muito interessante a gente observar que a presença deles aqui está relacionada a incursões de empresários que foram até o norte do país, especificamente nas cidades Assis Brasil, Brasileia, que são cidades fronteiriças, né, do Acre, com a Bolívia, com o Peru, que eram lugares de chegada desses imigrantes. Como o Brasil não tem uma política de integração, de recepção, integração e asilo, esses imigrantes ficavam
nessas cidades fronteiriças em condições subhumanas. Então, isso fazia com que aqueles que tivessem a sua documentação regularizada, que tivessem já CPF, carteira de trabalho, pudessem estar disponíveis aí para serem assimilados, incorporados em empresas brasileiras. O Brasil, nesse momento, né, a partir de 2010, ele era a sexta economia do mundo e tinha uma oferta de emprego que era significativa. Isso fazia com que esses empresários fossem até o norte do Brasil e buscassem esses trabalhadores. Então, foi assim que começou a chegada das primeiras levas de haitianos em Cascavel, onde empresários no setor da construção civil, né, inicialmente de uma universidade privada que estava em processo de construção das suas estruturas físicas, e também de frigoríficos e supermercados. Então, esses empresários foram até o norte e trouxeram as primeiras levas. Quando a gente pergunta qual é a primeira cidade a chegar no Brasil, a amostra entrevistada, que foi de 60 pessoas, ela vai responder que 58% chega em Cascavel primeiro. Então, isso significa que entre esses que chegam em Cascavel, né, inicialmente, como a primeira cidade, eles já vêm por um sistema de reintegração familiar. A reintegração é um processo, né, de quando se inicia a migração de um país para outro, você tem a continuidade desses picos migratórios e a reintegração familiar, ela faz parte através da existência das redes de apoio, que pode ser tanto apoio étnico, como haitianos que atraem outros haitianos, ou apoio étnico e familiar, que são aquelas famílias que se reintegram frente a um processo de separação no ato de migrar. E aí uma parcela de 20%, mais ou menos, veio do norte do Brasil, que são aquelas primeiras pessoas que vieram para Cascavel para trabalhar. É interessante dizer sobre a metodologia da pesquisa, como eu já enfatizei antes, é uma pesquisa exploratória com um questionário semi-estruturado e foi aplicado com 60 pessoas. Por que 60 pessoas? Porque nós utilizamos o método bola de neve, onde quando as perguntas já começam a se repetir, as respostas do questionário, isso faz com que acene para o pesquisador um momento de parar, né? Um momento de encerrar aí o processo de recolhimento de dados. Em relação a isso, é interessante nós apontarmos que quando os haitianos chegaram no Brasil, eles vão ficar na fronteira e esses empresários começam, no caso, a buscá-los. Então, Cascavel nunca foi uma cidade sonhada por esses primeiros imigrantes que vieram para cá. Eles tinham interesse de chegar na região de fronteira, organizar a sua documentação e depois partir para regiões como São Paulo, Rio de Janeiro, em busca de trabalho. Porém, a presença desses empresários fez com que Cascavel e o estado do Paraná, a região sul como um todo, se tornassem aí locais de destino. E é interessante também observar que a pesquisa vai encontrar, né, entre os principais motivos que ensejaram o processo de migração, estão aí as questões de trabalho. Então, o trabalho ele é o principal motivador desses imigrantes quando eles migraram para essa cidade. Posteriormente, aí você tem a reintegração familiar, a questão da reintegração étnica, que né, um convida o outro e assim vão ocorrendo, né, esses processos migratórios. O que se passa como resultado da pesquisa é que esses imigrantes são incorporados quase majoritariamente por frigoríficos. Então, eles não aparecem quase trabalhando em outras áreas.
É interessante observar que há aí um fechamento do sistema produtivo, de outros setores produtivos, para a incorporação desses imigrantes. Isso significa pensar, e aí também os dados da pesquisa vão mostrar, que quando eles são majoritariamente empregados em frigoríficos, isso não significa que os frigoríficos são bonzinhos porque empregam os haitianos. Isso significa entender que esse tipo de produção, de setor produtivo, como ele se organiza numa esfera de organização do trabalho baseado no Fordismo, Taylorismo, em momentos de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico, os brasileiros negam esse tipo de trabalho. E aí a gente tem vários autores, né, que vão enfatizar a questão do trabalho em frigoríficos e essa negação, e ao mesmo tempo que gera uma rotatividade de trabalhadores, chegando a 100%, porque é um trabalho tão desespecializado, onde o trabalhador não precisa de ter conhecimentos mais intelectuais para desenvolvê-lo, e sim apenas aprende ali as principais técnicas para manusear o processo de corte, de auxiliar de produção e desenvolver aí as atividades propostas que estão baseadas na repetição, né, nesse trabalho que é rejeitado por trabalhadores brasileiros em momento de crise. Os haitianos, os interesses deles, né, em busca de trabalho com as demandas do setor de frigoríficos se casam, né? E você tem aí um exército de reservas que se forma a partir desses imigrantes que chegam em busca, desesperados em busca de trabalho, de incorporação no sistema produtivo, e ao mesmo tempo você tem os empresários que se beneficiam dessa força de trabalho, uma vez que é uma força de trabalho que nesse setor ela é trocada em 100% constantemente, né? Devido à questão do adoecimento do trabalho, as condições de trabalho que estão colocadas num setor baseado no sistema fordista-taylorista. Então, a pesquisa vai identificar que entre os homens ainda aparece alguma ocupação fora aos frigoríficos, como, por exemplo, construção civil entre trabalhadores formais e informais nesse setor, empilhador, e entre as mulheres a situação ela é ainda pior. Se a mulher está trabalhando, ela não está trabalhando em outro lugar a não ser os frigoríficos. Então, o frigorífico ele é a única porta de acesso dessa mulher no sistema produtivo. É interessante observar, quando a gente estuda a inserção laboral de mulheres imigrantes em vários países, geralmente ela está associada ao trabalho doméstico. No Brasil, especificamente em Cascavel, isso não ocorre. Então, as mulheres, apareceu, né, durante toda a amostra, apenas uma mulher que trabalhava como zeladora, né, e o restante apenas em frigorífico. Então, a mulher, ela tem essa dificuldade maior de inserção e o sistema, ele se fecha muito mais para ela, né, do que os próprios homens que são até incorporados, mesmo que em pouca quantidade, no sistema de trabalho aí na construção civil. Então, o que isso significa, né? E o que me deu de objeto de análise? Existe no Brasil a reprodução para os imigrantes haitianos do racismo estrutural. Então, a gente trabalha com a integração do negro na sociedade de classes a partir da teoria do Floresta Fernandes, em que na nossa sociedade, quanto mais próximo você estiver, né, da cor branca, mais aceito você é na sociedade. A questão do branqueamento, né, discutida por Clóvis Moura, que faz com que esse processo de rechaço e ao mesmo tempo de marginalização do povo negro esteja ancorado na cor da pele. E o racismo estrutural, né, que é uma teoria defendida aí pelo
autor Silvio Almeida, nosso atual ministro aí dos Direitos Humanos, onde o Silvio Almeida vai mostrar como que esse racismo estrutural está dividindo historicamente, né, a inclusão de pessoas de pele negra e de pessoas de pele branca, né, fazendo com que o negro seja marginalizado, seja excluído e colocado nos estratos mais baixos da sociedade, uma vez que esse tipo de racismo ele é naturalizado. E como diz Florestan Fernandes, né, você tem uma estrutura de classes que, por conta da não aceitação da cor da pele negra, ela tende a não aceitar que essas pessoas cheguem aí aos acessos, né, de mobilidade social, como se passa com a população branca. Associado a isso, você tem a presença de imigrantes negros de origem de um país que é um dos mais pobres da América Latina, que também vão, de certa forma, associar esse processo de exclusão social que está colocado na sociedade, né? Você tem a recepção de imigrantes brancos que são bem-vindos, diferentemente de imigrantes negros que são rechaçados na sociedade. Então, essa tese, ela traz um índice de desemprego grande entre imigrantes haitianos, né, um índice de 38%, uma precarização das condições de vida no oeste do Paraná, uma vez que para poder enviar remessas para o seu país de origem, eles moram mal, eles moram em moradias pequenas e compartilhadas, têm as suas condições de vida pioradas no Brasil, associados também a um processo, né, de racismo que não está só no sistema produtivo, mas está também nas relações de trabalho e nas relações sociais que colocam, né, questões como, por exemplo, xenofobia, como a pichação de lugares públicos escrito fora haitianos, e o rechaço ao conflito interétnico entre haitianos e brasileiros, no caso aí cascavelenses, né, que residem no município de Cascavel. Então, estou muito feliz de poder lançar esse livro aqui, nesse encontro, né, no ENESEB, no 8º ENESEB, que tem a presença de muitos professores do Brasil inteiro, de sociologia, e convido a vocês que possam aí acessar o meu livro, né, disponível pela editora CRV, como já mostrei anteriormente, e também para aqueles que não quiserem acessar o livro, mas que tiverem interesse, nós temos a disponibilidade gratuita da tese de doutorado que está no acervo da Unesp de Araraquara. Convido a todos para a leitura e também que me enviem e-mail, críticas, discussões, né, sobre as discussões que aparecem na tese. Muito obrigada por essa oportunidade. Estou também apresentando no ENESEB uma transposição didática para o ensino de sociologia para alunos do ensino médio a partir dessa tese de doutorado. Então, convido vocês para que acessem, para que possam, né, se apropriarem desse conteúdo e que isso seja discutido para que nós possamos construir, a partir da escola, pessoas, né, que pensem, que tenha uma relação de empatia pelo outro e que para que o nosso país seja realmente, né, um país que integra, que acolha e que possa receber o imigrante, né, com mais empatia e também mais integração em políticas sociais. Muito obrigada.